Quais são os tipos de vagas para engenheiros que trabalham com simulação estrutural? Os cargos de oportunidades para engenheiros que trabalham com simulação computacional de produtos ou equipamentos e estudos estruturais. Então fique comigo até o final que a gente vai ver todos os detalhes e vai dar falando sobre bastante exemplos de vagas, a tecnologia da simulação, que é bastante utilizado aí em diversos setores aí da engenharia, automobilístico, defesa, aeroespacial, equipamentos industriais e também utilizado aí nas tecnologias aí do Elon Musk, como a gente viu domingo, né? O foguete fez a parte propulsora do foguete fez uma manobra aí inédita, né? Retornando aí a sua torre de lançamento, legal? Então é bastante utilizado também na área de aeroespacial, aeronáutica e entre outros, legal? Então, se você quer aprender a utilizar essa simulação, antes de a gente ir para a aula, eu gostaria de convidar a participar do evento Jornada Elementos Finitos, onde você vai dominar os fundamentos do método dos elementos finitos e ser capaz de ser referência em engenharia e no desenvolvimento de projetos. O método dos elementos finitos, que é o método numérico utilizado em simulações estruturais. Tá? Então, se você quer seguir nessa área, né, é um requisito estar aprendendo o método dos elementos finitos, que é a base de todos os conceitos para desenvolver uma simulação. Né? Então, a gente tem uma ótima notícia, um evento 100% online, 100% gratuito. Estamos deixando o link da descrição desse evento aqui embaixo. Começa dia segunda-feira, agora, dias 21 de outubro, ou você pode apontar aqui para o QR Code. Legal? Eu conto com vocês e encontro vocês nesse evento, tá? Então, né, junte-se ao grupo de engenheiros de todo o Brasil focado, né, nessa parte estrutural, de simulação estrutural. Nós temos o grupo do WhatsApp e nós temos também o grupo Telegram. O grupo Telegram que é a maior comunidade de simulação estrutural nessa plataforma do Brasil. Então vale muito a pena estar participando. Estamos deixando o link aqui abaixo da descrição. Então vamos aí para a aula. Então, o que vimos na aula passada, né? Então, na terça-feira da aula passada, nós vimos aí, né, nessa aula, simulação na engenharia, oportunidades para engenheiros mecânicos em KFE e CFD, onde a gente falou aí sobre o crescimento desse mercado. A gente primeiro explicou o que é a tecnologia CAI, que é basicamente a simulação computacional. Vimos todos os seus conceitos, né? Vimos sobre o crescimento desse mercado para os próximos anos, a próxima década, e o porquê você pode aproveitar esse crescimento do mercado, ficar alinhado com a tecnologia e usufruir dos benefícios de quem conhece essa tecnologia. Né? Então a gente viu aí também, né, a divisão do mercado em diversos setores: automotivo, defesa aeroespacial, eletrônica, equipamentos industriais, área médica e muitos outros. Legal? Então, se você não assistiu, vale a pena assistir. Vou estar deixando esse vídeo na mesma playlist. Legal? Também vimos a divisão da simulação computacional em diversos segmentos. Um deles, Finite Element Analysis, né? Análise dos elementos finitos, né? Que é a simulação estrutural. Legal? Então, vale a pena estar assistindo também essa aula para você estar vindo para essa aula, né? O mercado da simulação computacional, fazendo uma revisão aqui, né? Ou tecnologia CAI está crescendo anos após ano, junto com a demanda por profissionais qualificados na área. Tá? Então, cada vez mais está aumentando.
Então, de acordo com a pesquisa da Grandview Research, o mercado global de simulação foi avaliado em aproximadamente 10 bilhões de dólares em 2023 e tem previsão para crescer todos os anos 12,8% até 2030. Isso tudo por causa das vantagens da simulação, né, que elimina a necessidade de construir múltiplos protótipos físicos, muitos testes físicos, e aí elimina a preocupação com o recall de produtos, reduzindo custos e agilizando o desenvolvimento. Legal? Então, né, conforme essa pesquisa, a gente também viu, né, que o segmento de fé, de análise estrutural, né, a simulação estrutural, né, ela pode simulação computacional ela pode ser para diversos setores, né? Um deles é a simulação estrutural, outra é a simulação dinâmica de fluidos, né? E tem outras divisões, né? O mercado de simulação estrutural é o maior, né? 51% do mercado, né? Mais um dado interessante para você que quer entrar nessa área, é o maior mercado onde tem as maiores oportunidades para engenheiros, né? Do Brasil, do mundo também, tá? Áreas de atuação e simulação estrutural para engenheiros, né? Então, antes de a gente falar sobre os tipos, né, de vagas, né, que existem no mercado que utiliza essa tecnologia que você pode estar entrando, né, se candidatando, tá? Eu gostaria de falar que existe essa simulação, né? Ela tem áreas de oportunidades para engenheiros, tá? Pode ser dentro da indústria, né, dentro de empresas, tá? Pode ser dentro da academia, universidades, ou pode ser dentro do empreendedorismo para engenheiros que prestam serviços autônomos ou para engenheiros que querem construir, né, empresas de simulação. A WeSimulation, tá? Ela é parte do empreendedorismo, tá? Então, e assim como a WeSimulation, existem diversas empresas no país, né, que surgiram através dessa tecnologia, tá? Então, trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens de atuar em cada uma. Não tem certo ou errado, né? Isso vai muito de perfil e objetivo de cada profissional, tá? Então tem profissionais que gostam mais de empreendedorismo, outros mais da indústria, outros da academia. Às vezes, para você ir para o empreendedorismo, às vezes você tem que aprender, né, trabalhando como engenheiro para outra empresa antes de ir para o empreendedorismo, né? Aprender essa tecnologia, tá? Um caminho um caminho mais fácil, mais recomendado, vamos dizer assim. Ou você tem muitas empresas hoje no Brasil que começaram na academia, grupo de engenheiros se conheceram aí numa universidade e fundaram outras empresas, tá? Então, eu tenho experiência aí na indústria, né? Na academia já tinha experiência, né, dentro de universidades, né, em projetos que envolviam simulação estrutural, e depois eu fundei aí a WeSimulation, tá? Então, não existe é, na verdade, a escolha, né, do caminho a ser seguido, isso vai muito do objetivo pessoal e profissional de cada profissional, tá? Então, algumas vantagens de trabalhar na indústria, tá? Então, você tem salários competitivos, tá? Tem uma certa estabilidade, o seu salário vai estar ali, você está recebendo todos os meses, tá? Projetos desafiadores e inovadores, tá? Então, tem projetos muito interessantes nessa parte de simulação estrutural, né? Embraer utiliza, Boeing utiliza, inclusive a Boeing, né, tem aqui uma sede aqui no Brasil, né, um setor aqui no Brasil que está trabalhando aí com, contratando inclusive recentemente engenheiros que trabalham com simulação estrutural, tá? Ambiente dinâmico e colaborador, tá? Desvantagens, tá? Pressão por poucos resultados, que vai ter bastante pressão, pouca flexibilidade, pouca autonomia, comparado com o empreendedorismo, né, que é a empresa, você toma as decisões da sua empresa, tá? E ao mesmo tempo, tá, a ascensão, né, financeira, vamos dizer assim, ela não é tão exponencial como pode ser no empreendedorismo, só que não tem risco, você tem uma maior estabilidade, certo? Academia, ambiente estimulante e desafiador, possibilidade de você ensinar e contribuir para o avanço do conhecimento, flexibilidade de horários. Tá? Desvantagens, né? Tem uma menor remuneração quando comparado com a indústria, né? Pressão por publicações e financiamentos. Em alguns casos, pode ter pouca conexão com a indústria e aplicações na prática de simulação estrutural. Certo? Lembrando que essas vantagens e desvantagens não é uma regra escrita em pedra, tá? Estou falando de forma geral. Pode ser que dentro de determinadas universidades tenha muitas aplicações práticas, por exemplo, tá? Pode ser que
dependendo da indústria, pode ser que tenha, da empresa, pode ser que o salário seja um pouco mais baixo, por exemplo, tá? Então isso aqui são tendências, tá? Então é tendência, não é regra escrita em pedra, tá? Empreendedorismo, tá? Possibilidade de você criar o seu próprio negócio e de impacto. Você tem autonomia para tomar todas as suas decisões, liberdade. E você tem possibilidade de obter retornos financeiros significativos, bem maiores que na academia e na indústria, só que você também tem os riscos financeiros, né? Pode perder muito mais dinheiro do que você trabalhando na indústria, na academia. Você pode perder muito mais dinheiro, você pode, por exemplo, fechar uma empresa ou algo do tipo. A gente espera que nunca aconteça, mas é os riscos aí do empreendedorismo, tá? Tem exigências administrativas, burocráticas, então você vai ter que aprender também a é, trabalhar com gestão, administração, trabalhar com outros setores da empresa, né? Tem que trabalhar com bastante vendas, né? Com vender, você não consegue manter a empresa, então você vai ter que entender como funciona um processo de venda bem estruturado, né? E engenheiros, de forma geral, têm pouca experiência em gestão de negócios, então, se for para essa área, tem que entender não só de engenharia, como outros setores aí da empresa, legal? Então tem bastante oportunidade e nessa aula a gente vai focar aqui na indústria, em carreiras, né? Então tipos de vagas que tem em empresas, né? Que engenheiros, né? Podem estar seguindo a sua carreira, tá? Futuramente em outras aulas, outros vídeos, se vocês quiserem, tá? Lá no grupo do WhatsApp, Telegram, comentem lá que eu posso estar falando sobre academia e empreendedorismo em próximos vídeos, legal? Então, eu gosto sempre de aplicar a lei de Pareto, tá? 20% dos resultados, 20% do esforço gera 80% dos resultados, né? Então, de todas as atividades que uma pessoa faz, que uma empresa faz, tende a 20% do seu esforço. Então, tem 20% das suas atividades que vão gerar 80% dos seus resultados, segundo a lei de Pareto, né? Então, para arrumar uma vaga, né, de emprego nesse setor, tem várias plataformas, vagas.com.br, Gup, Cato, tem diversas elas, mas aqui eu recomendaria você focar com mais intensidade é o LinkedIn, certo? O LinkedIn que tem muitas oportunidades, né? É onde provavelmente você vai ter mais resultado, mas você também pode estar procurando em outras plataformas. Legal? Por que que eu sugiro começar com o LinkedIn para procurar vagas em simulação estrutural, tá? Então eu trouxe aqui alguns dados, tá, do LinkedIn, tá? Eu recomendo, se você não tem perfil do LinkedIn, se você está com ele desatualizado, se você não faz publicações de conteúdos significantes para sua rede, se você você não gera valor para os seus conexões, eu recomendo começar a fazer isso de forma consistente, porque basicamente o LinkedIn é a maior plataforma onde pode gerar mais oportunidades aí de, de oportunidades na sua carreira, tá? Ela é a maior rede social profissional do mundo, o LinkedIn. Alcançou aqui no Brasil 75 milhões de usuários, tá? Que não é pouca coisa, tá? É muita coisa. O Brasil é o terceiro maior mercado em número de usuários, só fica atrás dos Estados Unidos e da Índia. Mais de 60% da força de trabalho nacional possui um perfil na rede. Crescimento médio anual de quase 15%, e a referência está aqui nessa fonte aqui embaixo, legal? Então esses aqui são alguns dados sobre o crescimento do LinkedIn, quantidade de usuários. Então, se você ainda não utiliza essa ferramenta, né, de forma consistente, publicando conteúdos, participando aí de publicações, né, comentando em publicações, se conectando com profissionais do setor, com gerentes, coordenadores dessa parte de simulação estrutural, empresas que você segue dessa área, para você se manter atualizado, eu recomendo fortemente, tá? Inclusive aí, o LinkedIn tem gerado muitas oportunidades aí para o Simulation. Para quem aí me segue no LinkedIn, sabe aí que eu sou bastante ativo, quase todos os dias eu faço publicações. É claro que isso depende, né, de cada perfil, cada caso, né? Você pode estar publicando uma vez a cada uma semana, uma vez a cada 15 dias. O importante é que você esteja sempre gerando valor para a sua conexão, né? E sempre
conectando com pessoas novas, tá? Então, no LinkedIn, algumas oportunidades, né? Ou você encontrar oportunidades de emprego, então você tem como se candidatar por dentro do LinkedIn, tem como você adicionar recrutadores de diversas empresas, tem como você conectar coordenadores de engenharia, né, diretores de engenharia, engenheiros especialistas, né, que trabalham com simulação estrutural, e tudo isso vai tendendo, né, a fazer com que você consiga oportunidades. Então, aqui, né, uma grande dica aí sobre produção, tá? Gere valor, né, antes de pedir nada em troca, né? Gere valor sem esperar nada em troca. Seja uma pessoa interessante, uma pessoa que agregue valor e conhecimento também, tá? E logo você será remunerado muito mais, né, do que você já é remunerado, tá? Então faça sempre mais do que você é pago para fazer, por exemplo, tá? Gere sempre valor, gere sempre mais valor, tá? Então, construir e expandir sua rede de contatos profissional, networking, tá? Seguir empresas e acompanhar inovações do setor, né? Você pode divulgar seu portfólio, projetos, serviços, né? Sua experiência, tá? É, você pode ser encontrado por recrutadores, né? Participar de eventos e webinars que muitas vezes tem no LinkedIn, construir sua marca personal, né? Personal brand, tá? Então, de forma geral, né, algumas possibilidades do LinkedIn, deixe sempre ele atualizado, 100% atualizado, com todas as suas soft skills, suas hard skills lá no seu perfil, né? É, conecte com outros profissionais, tá? Se candidate a vagas, chame às vezes o coordenador da área que está anunciando a vaga, ou recrutador para conversar um pouco, participe de webinars e publique aí semanalmente, quinzenalmente, para gerar valor para a sua conexão e também ser conhecido, né? Não adianta você ser bom se ninguém saber que você, se ninguém te conhecer, por exemplo, né? Você tem que ser bom, parecer bom, né? Você tem que ser bom, parecer bom, e o mundo tem que saber que você é bom, né? Então não adianta você ser bom se ninguém te conhecer. O LinkedIn exponencializa pessoas e profissionais, né, te conhecer, tá? Então, antes de a gente ir para os tipos, né, de oportunidades, né, gostaria de falar algumas palavras para você, para se pesquisar no LinkedIn para arrumar algumas vagas, né? No LinkedIn tem a área lá que você procura as vagas, você pode colocar a data do anúncio, você pode colocar alguns filtros, na verdade, né? Empresa, é remoto, se é presencial, é localidade, tá? Mas de forma geral, né, eu recomendo você usar o filtro só realmente que você realmente precisa, tá? Então você consegue colocar palavras-chave aqui, né? Dá um pesquisar, né? Coloca a localidade e ele vai tirar todas as vagas, tá? Então, algumas palavras para você achar de simulação estrutural, né? Análise de elementos finitos. Você pode colocar aqui análise estrutural, CAI, que é a tecnologia CAI da simulação estrutural, engenheiro de estruturas, elementos finitos, projetos mecânicos, engenheiro de desenvolvimento mecânico, projetista mecânico, CAI, projetista estrutural, né? E colocar nomes de softwares estruturais, né? O Nastran, né? O software que o FEMAP utiliza, né? É, é, o Simulia, né? O software da Dassault, todos os softwares, né, que você tem conhecimento, né? SolidWorks, por exemplo, né, que está muito relacionado com projetos, né? E então muitas vagas, né, relacionadas com projetos, muitas delas não trabalham com simulação, mas muitas delas trabalham também, tá? Então você sempre essa é a parte de desenvolvimento de produto, né, na parte mecânica, né? Ou cálculo relacionado civil, cálculos estruturais relacionados a mecânico civil, simulação estrutural, elementos finitos, nome de softwares, projetos, tudo que for palavras relacionadas você pode colocar. Se você quiser mais palavras, sugestões de mais palavras, você utiliza a inteligência artificial, o chat GPT. Você puxa lá um chat, né? Explica que você está querendo procurar vagas para trabalhar com simulação estrutural, entrar nessa parte de elementos finitos. Fala que você está procurando pelo LinkedIn, que você precisa de palavras-chave para encontrar vagas. Ele vai te dar uma relação, utilize a inteligência artificial a seu favor, vai colocar várias e vai testando
até você encontrar as vagas que vai se candidatando. Legal? Então chegamos aí para o momento principal da aula, onde eu vou estar mostrando algumas vagas que estão nesse momento em aberto de simulação rural. E é bem importante porque você vai ter conhecimento de algumas atividades de cada vaga que envolve essa tecnologia. Legal? Vamos então para nosso primeiro exemplo de oportunidade no mercado em simulação estrutural. Então, eu trouxe aqui uma vaga de CNH de estágio em simulações virtuais e engenharia mecânica que está aberta nesse exato momento, legal? Então, comecei aqui com estágio, depois a gente vai vendo umas vagas um pouquinho mais avançadas, né? Então, assim como qualquer outra profissão, existem vagas júnior, né? Pleno, sênior, né? E coordenador, e assim vai, né? Então aqui é para testes laboratoriais, simulações virtuais, validação de eletrônica embarcada, softwares de precisão e telemática. Tem como objetivo analisar e validar componentes, subsistemas, serviços conectados e produtos agrícolas da CNH, utilizando tecnologia da engenharia avançada. Então, algumas atividades aqui do estagiário, né? Pré e pós processar modelos matemáticos para CAI, né? De simulação computacional. Analisar componentes mecânicos pelo método dos elementos finitos no âmbito linear. Por isso que eu falo que é tão importante o método dos elementos finitos, né? Que a gente vai ter o nosso evento Jornada Elementos Finitos, né? Cadastre lá gratuitamente, tá? Propor e acompanhar instrumentações para correlação de modelos, elaborar relatórios técnicos dos resultados das análises, propor melhorias e otimizações aos componentes e produtos analisados, né? Então, alguns requisitos, tá? Tem que saber o pacote Office, né? Conhecimento em modelagem CAD, né? CATIA, SolidWorks, né? Desejável conhecimento em simulação CAI, né? HyperMesh, Nastran, que é o software do FEMAP, tá? Que a gente tem aqui bastantes vídeos, né? ANSYS e etc, né? Inglês e estar cursando engenharia, tá? Mais importante, né? É você saber o conceito de modelagem CAD, né? Saber o conceito da simulação, muito mais do que saber um software específico de CAD ou um software específico de CAI, tá? Mais importante é você saber o conhecimento, que independente se você vai de uma empresa A para uma empresa B, né? Independente se a empresa A usa o software X, a empresa B usa o software Y, mais importante é você saber se adaptar com o conhecimento que você tem, tá? Então aqui eu trouxe aqui, né, da empresa do grupo AFRY, né, automotivo, né, é um dos mais populares empregadores da Suécia, né? Atuamos no Brasil desde 2013 na área de engenharia automotiva, né, em diversas montadoras no Brasil. Então aqui para o setor automotivo, a gente viu o setor agrícola, né, agora é o setor automotivo, tá? Tá localizado tanto em São Bernardo quanto em Curitiba. Eles estão precisando aí uma vaga, né, que na verdade é um banco de talentos, eles sempre estão aí contratando, tá? Descrição da vaga: realizar análises FEA, Finite Element Analysis, para diferentes tipos de componentes de veículos, planejamento da análise CAI para introdução de simulações estruturais em componentes, realizar análise de durabilidade. Com qualificações, né, saber o software HyperMesh Hyperview, tá? Experiências em caminhões e ônibus será um diferencial, legal? Essa é outra vaga. Aqui, outra vaga, né? Agora, tá? Da Segula Technologies, tá? Indo em Indaiatuba, São Paulo, presencial. A Segula Technologies é um grupo de engenharia com presença global que atende à necessidade de todos os principais setores industriais: automotivo, aeroespacial, energia, ferroviário, naval, farmacêutico e petroquímico. Presença em 30 países, 140 escritórios em todo o mundo. O grupo tem um compromisso de relacionar, né, com seus clientes, né, graças aos seus 15 mil colaboradores. Tá? Então, essa vaga, né, de analista de elementos finitos, tá? Descrição da vaga, certo? Gerar malhas de elementos finitos para modelos de simulação. Deverá compreender compreensão sólida dos princípios mecânicos para entender os problemas e fornecer soluções de design baseadas em simulação
atuar com geração de malhas, né, usando o HyperMesh, né, pacote da Altair, atuação com simulações lineares e não lineares, né, atuações aí com simulações de juntas parafusadas, juntas com atritos e outros. Aí algumas qualificações, né, você tem experiência com esses softwares da Altair, né, experiência aí com mecânicas dos sólidos, né, com capacidade de trabalho de forma independente, né, vivência com simulações lineares e não lineares, né, e outros, certo? O que eu digo que para essas vagas, tá? Saber a ferramenta, né? O mais importante é você saber se adaptar, independente de qual ferramenta, software você está trabalhando, tá? Agora, para uma vaga de engenheiro de desenvolvimento em São José dos Campos, São Paulo, responsabilidades do cargo, tá? Realizar projeto mecânico das seções e o projeto integrado de airframe, emitir as diferentes configurações durante o desenvolvimento, preparar modelos para simulação, acompanhar a realização de ensaios e analisar resultados, projetar dispositivos para ensaios mecânicos, conhecimentos necessários, experiência em software 3D, formação em engenharia mecânica, aeronáutica ou mecatrônica. Legal? Então, existem vagas que são específicos para apenas fazer elementos finitos, análises estruturais. Tem vagas que a análise estrutural é uma das atividades. Então tem vagas que são mais focadas e especializadas só em fazer simulação, e tem vagas que é um pouco mais dinâmico, tem várias atividades, uma delas é de simulação estrutural, né? E depende do seu perfil, o que você busca, né? Mas todas estão relacionadas aí com o projeto. Aqui para uma vaga, né, que essa empresa de recrutamento, né, ela não falou qual que é a empresa, certo? Mas algumas atividades, tá? Realizar análises de sistemas estáticos lineares e não lineares, realizar análise de vibrações, né? Interação do fluido com a estrutura e aeroelasticidade, simular fenômenos de altas deformações, impacto, realizar análise dinâmica de corpo rígido e de corpo flexível, tá? Definir cargas e processos para a realização de ensaios mecânicos estáticos e vibrações, conhecimentos necessários, né? Conhecer aí softwares 3D, tá? E ter conhecimento de estruturas em materiais compostos. Outra vaga aqui, tá? Da CAR do Brasil, certo? Uma vaga remota, tá? Profissional com experiência em CAE estrutural, eles estão procurando profissional, né, CAE estrutural, né, que é simulação estrutural, elementos finitos. Experiência em análise estrutural e atuação em chassis, carrocerias ou interiores. Legal? Então essa é outra vaga. Como eu disse, existem vagas, essa é uma vaga bem específica em simulação estrutural, né? Existem vagas com vários níveis de experiência, certo? Desde o mais básico até o mais avançado. Engenheiro simulação CAE, agora em Campinas. E você vai realizar aqui no OMS Group. Vai ser responsável por realizar análises computacionais para suportar o desenvolvimento de produtos e processos. Executar e interpretar simulações utilizando softwares, né, de tecnologia CAE, garantindo que os produtos atendam às especificações de desempenho, segurança e qualidade. Então, aí realizar, né, vai realizar aí análise de simulação CAE, incluindo análise estrutural, análise térmica, análise dinâmica de fluidos, entre outros, para suportar o desenvolvimento de produtos. Desenvolver e validar modelos de simulação, assegurar que os resultados reflitam com precisão as condições reais, né? E aí, outras atividades, né? Participar da definição de condições de contorno, critérios de aceitação para análise e simulação, né? Documentar, né? E outras atividades, certo? Então, tem outras atividades aqui que você pode estar dando uma lida, né? Você pode também jogar esse nome aqui, ó, lá no LinkedIn e tá vendo em mais detalhes sobre essa vaga. Então, continuando, né? Engenheiro de estruturas, certo? Para São José dos Campos também, tá?
Então, nessa vaga você tem algumas responsabilidades: cálculo de solicitações aerodinâmicas em veículo lançador, análise de tensão, deformação em pontos críticos, preservação das propriedades mecânicas com temperatura, cargas nas superfícies aerodinâmicas, cargas totais, deformações permissíveis da estrutura, análise de tensão, deformação em pontos críticos, posicionamento ótimo das cargas de destruição, estudos de carregamento assimétrico, interface com aerodinâmica. E aqui alguns requisitos e qualificações que você pode estar vendo mais calmo. Outra vaga aqui para a mesma empresa, agora engenheiro de propulsão, certo? Você tem aqui os requisitos, né, e qualificações, né? Tem que estar formado em engenharia mecânica, aeronáutica ou aeroespacial, conhecimento em ferramentas de modelagem e simulação, certo? Desenho técnico, né? PMEA, instrumentação técnica, tá? Noções de análise estrutural, térmica e engenharia de materiais, tá? Mas é uma vaga também um pouco mais genérica, não precisa saber, quer dizer, não é uma especialista em simulação, que é uma forma, você tem mais dinâmica, você tem mais atividades, dentre uma delas saber aí ferramentas de modelagem, simulação, aqui várias responsabilidades aí, né, e atribuições do cargo que você pode estar lendo com mais calma. Tá? E aí, para finalizar, eu trouxe uma vaga aqui de projetista mecânico sênior, tá? Então tem júnior, pleno, sênior, tá? Então uma vaga avançada aí na área de projetos mecânicos. Qual que é o cargo? Né? O projetista mecânico sênior será responsável pela concepção, desenvolvimento e detalhamento de projetos mecânicos para clientes industriais, atuando na elaboração de soluções técnicas inovadoras, garantindo a qualidade e eficiência nos projetos de engenharia mecânica da Yellow Engineering. Então aqui algumas responsabilidades, tá? Desenvolvimento de projetos mecânicos, realizar o desenvolvimento completo de projetos mecânicos, incluindo dimensionamento, especificação de materiais e componentes, detalhamento técnico e elaboração de desenhos de plantas, análise de viabilidade técnica, executar estudos de viabilidade técnica, garantindo que as soluções propostas atendam aos requisitos do cliente e às normas aplicáveis. Coordenação de projetos, tá? Modelagem 3D e simulações. Então você precisa saber, né, utilizar softwares CAD e CAM, né, como Inventor, AutoCAD, né, e também realizar simulações estruturais quando necessário. E aqui a parte de documentação técnica, né? Então a parte de projetos, né, também envolve aí simulações. Então essa é uma vaga de projetos, você tem aí diversas atividades, como eu li aqui, e uma delas é a simulação. Então, existem várias formas e várias vagas que você precisa ter o conhecimento em simulação estrutural, legal? Então, se você gostaria de, né, iniciar, tá, nessa área, né, ir para essa área, tá, a gente, a WeSimulation, ajuda a se capacitar nessa área de simulação e aumentar a sua probabilidade de sucesso aí nas entrevistas, emprego e obter essa área, tá? Tão almejada, tá? De simulação, certo? Então, eu tenho um convite para você que quer aí iniciar os seus estudos, né, da maneira certa, da maneira ideal e economizar tempo, tá? Sabe que tempo é um dos ativos mais preciosos, o nosso tempo nessa vida é limitado, então a gente pode, né, o nosso objetivo é encurtar esse caminho e acelerar aí o seu conhecimento, tá? Então está chegando a jornada Elementos Finitos, né? E a gente vai estar aportando toda a introdução da teoria do método de elementos finitos. Vão ser 3 aulas, 100% online, 100% gratuito. Você pode se inscrever no link da descrição aqui do YouTube agora mesmo. Será no dia 21, 23 e 24 de outubro, aqui no YouTube, às 20 horas. Tá? Aqui está errado, é dia 23. Certo? Então, domine os fundamentos do método dos elementos finitos e seja referência em projetos de engenharia. Garanta a inscrição no link, certo? Ou no QR Code aqui da tela agora mesmo, tá? Então, eu espero você nesse evento, certo? Gostaria de iniciar seus estudos em simulação estrutural, então depois que você participar do evento, né,
Gostaria de iniciar seus estudos em simulação estrutural? A WeSimulation tem aí treinamentos dedicados para você ter um passo a passo ideal para você ganhar tempo nos seus estudos em simulação estrutural, né? E estar ocupando aí posições no mercado de trabalho. Então a gente, né, o nosso projeto, né, o nosso programa de capacitação envolve 2 passos, né. O primeiro passo é aprender toda a teoria do métodos elementos finitos, tá. E o segundo passo é você aprender todas as diretrizes, né, e técnicas de modelagem e desenvolvimento de elementos finitos na prática, utilizando softwares de análise estrutural, certo? Para quem está começando, a gente recomenda iniciar pelo treinamento 1, métodos elementos finitos, o primeiro passo aqui da WeSimulation, tá? Então, o treinamento ele é a preparação inicial ideal para quem deseja realizar análises estruturais e aplicar a tecnologia CAI para solucionar grandes desafios da engenharia. A gente acredita que na WeSimulation que o primeiro passo em busca desse objetivo é ter o conhecimento teórico fundamental do método dos elementos finitos, e a gente foi atrás das melhores referências internacionais e trouxe de forma otimizada para dentro do seu treinamento para você aprender o que importa, né? Aprender o que realmente precisa desse conhecimento, tá? E acelerar aí a sua carreira, os seus objetivos na área de engenharia, né? Então clique agora na descrição aqui que eu vou estar deixando nos comentários, né, para você estar participando do nosso treinamento. E para você que já conhece a teoria do métodos elementos finitos, quer ir para a parte prática, o nosso passo 2, aí já é o treinamento simulação na prática, o segundo passo, que é a preparação, né, ideal para quem já tem o conhecimento do treinamento 1, que é a teoria do métodos elementos finitos, né, e quer realizar simulações na prática para resolver grandes desafios da engenharia, né. Você vai ter aí todo o mapa para realizar simulações na prática, todas as diretrizes, recomendações e técnicas de modelagem, você pode estar clicando no link também, legal? Então chegamos ao final da nossa aula, né, da nossa End Class, né, terça-feira, às 20 horas, tá? O último convite dessa aula, junte-se ao grupo de engenheiros de todo o Brasil, o nosso grupo do WhatsApp e o nosso grupo Telegram, que é um grupo aberto, onde você pode estar enviando dúvidas, também vamos estar mandando, inclusive, o PDF dessa aula, legal? Então foi muito bom estar com vocês nessa aula, foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima oportunidade. Tchau, tchau!